e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz as Sagradas Escrituras: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou-se a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra de salvação. Filipenses capítulo 2, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Para abrirmos este culto de louvor e adoração a Deus, esta palavra que fala sobre a humildade e a grandeza de Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, Pai bendito, soberano e majestoso Deus da glória, Espírito eterno, Espírito criador, Espírito de vida, soberano Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus oramos a Ti, Senhor. Primeiro para Te agradecer, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, agradecer, Senhor, pelos Teus cuidados, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecer pelos livramentos que tem nos dado, te agradecer, Senhor, pelo sustento. O Senhor tem sido o nosso provedor e principalmente te agradecer pela salvação em Jesus Cristo. Nesse instante, Pai bendito e Pai eterno, eu oro a Ti para suplicar a Tua presença em nossas igrejas, a Tua presença, Senhor, em nossos lares, que é a igreja menor. Pai eterno, que Teu Santo Espírito esteja presente em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida, que Teu Santo Espírito possa estar nos edificando, que Teu Santo Espírito possa estar nos fazendo crescer cada dia mais na graça e no conhecimento, que esteja nos fortalecendo em nome de Jesus, e que nesse instante a palavra lida possa ser, Senhor, por Ti mesmo ministrada aos nossos corações.
receba os nossos louvores, receba as nossas orações, ó eterno Criador, em nome de Jesus. Esteja presente em nosso meio, esteja presente neste culto que oferecemos a Ti, em nome de Jesus, que assim oramos agradecidos. Amém. Vamos continuar o nosso culto louvando ao Senhor, nosso Deus e nosso Senhor e Salvador. Vamos louvar a Deus? Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor Deus esteja sobre vós. Amém? Esta noite estaremos lendo a palavra do Senhor e fazendo uma oração de intercessão. Nossa leitura será no livro de Salmos, número 25, dos versos 8 até o verso 12. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa as nossas iniquidades, pois são grandes. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Todo-Poderoso, El Shaddai, nesta noite queremos fazer uma oração de intercessão pelos nossos irmãos da igreja, também pela nossa Igreja Nacional, pelas autoridades e também pelas nações. Queremos, Senhor, estar orando pelos nossos irmãos da igreja, a começar pelas pessoas enfermas. Que o Senhor esteja, Senhor, interferindo, Senhor, nas vidas dessas pessoas enfermas que estão sofrendo, Senhor, que o Senhor esteja aliviando suas dores, tirando, Senhor, a enfermidade, se for da Tua vontade, Senhor.
Estamos lembrando do senhor Roberto, a dona Luzia, nosso irmão Eli, Senhor, que está com uma enfermidade terrível, Senhor, que o Senhor esteja interferindo, Senhor, na sua vida, Senhor, aliviando suas dores. Abençoe também seus familiares e todos os familiares que estão cuidando das pessoas enfermas. Senhor, queremos também orar pelas pessoas que precisam, Senhor, de um emprego, uma fonte de renda para suprir as necessidades financeiras da sua família, Senhor. Abençoe também as pessoas que têm problemas de relacionamento. Muitas vezes nem sabemos, porém, as pessoas sofrem, Senhor, com esses problemas de relacionamento. Que o Senhor esteja também, Senhor, intervindo, Senhor, nessas vidas, nestas famílias, Senhor. Queremos estar orando pela nossa igreja, para que o Senhor livre, Senhor, do Covid-19, que agora, Senhor, vem com uma nova onda de infecção, Senhor, que o Senhor esteja livrando, Senhor, os nossos membros das nossas igrejas, e também, Senhor, que o Senhor abençoe as autoridades que estão decidindo, Senhor, sobre esta nova onda de contágio, Senhor. Abençoe os prefeitos das cidades, os governadores, Senhor, que tem que tomar decisões. E, Senhor, queremos orar também pelas nações. Nesta segunda onda, muitas nações estão sofrendo com muito contágio, muitas mortes. Senhor, que o Senhor esteja ajudando, Senhor, essas nações a conseguir o remédio, Senhor. E, Senhor, já estamos, Senhor, vendo que muitas nações já vão começar, Senhor, a usar as vacinas. Graças a Ti, Senhor, que o Senhor seja louvado pelas vacinas que já vão começar a ser aplicadas. Que muitas nações possam aplicar as vacinas e ficar livres, Senhor, deste contágio, deste vírus, Senhor, da Covid-19. Que o Senhor esteja livrando nossa nação, Senhor, que a nossa nação em breve possa tomar a vacina, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua providência, Senhor, nesta área. Queremos, Senhor, desde já agradecer-Te por tudo, Senhor, e pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja também, Senhor, internamente, nos seus departamentos. Abençoe o conselho da igreja, abençoe o departamento de diaconia, departamento de música, e que a nossa igreja possa retornar, Senhor, aos cultos pessoais, os cultos presentes, Senhor, muito em breve. Que o Senhor esteja abençoando este nosso culto, Senhor, de culto virtual, Senhor, que o Senhor esteja abençoando para que muitas pessoas estejam, Senhor, assistindo, participando deste culto. É a nossa oração que fazemos, Senhor, por hora, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso louvor com a leitura do Salmo 95, 1, 2 e 3, que diz assim a palavra: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor Deus, por esse momento de culto. Obrigado pela nossa vida, obrigado por estarmos aqui nesse momento reunidos, buscando louvar o Teu santo e bendito nome, Pai. Que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, aceitar as nossas vidas, Senhor, perdoando os nossos pecados. Em nome de Jesus, que esse louvor, que o nosso louvor seja agradável a Ti. Amém. Muito obrigada por tudo e fica conosco durante este culto. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes em participar mais uma vez do culto junto com os irmãos. E eu quero enfatizar que os cânticos que
vão ser entoados, irmãos, aqui embaixo, vai estar a letra, para que os irmãos possam louvar em suas casas, para que o Senhor nos ouça através também dos nossos louvores. E reiterando, vai o nosso agradecimento para as irmãs que têm trabalhado na questão da multimídia. Agradecemos a irmã Claudete, a Duda, né, e a Laura também, que tem cada vez mais se esmerado em entregar o melhor para o Senhor. Que Deus abençoe as nossas e as vossas vidas. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Igreja. Através das nossas vidas, eu querer desejar, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Através das nossas vidas, eu quero desejar, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Por Tudo que Tens Feito. Noite de Santa Ceia, noite do nosso renovo. Vamos louvar ao Senhor.
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Amém. Amém. Irmãos, é o próximo cântico. Quão grande é o meu Deus. Estamos ainda passando por muitas incertezas, tribulações, mas o Senhor Deus tem nos guardado, nos livrado, porque existe uma pandemia, mas nós temos um Deus que é maior que tudo isso. Eu creio nisso, que em breve haveremos de estar todos juntos novamente na igreja, no templo, louvando ao Senhor com muita alegria, irmãos. Eu tenho certeza disso. Vamos louvar ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o Deus, como é o esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas hão de fugir. Teremos a sua voz, teremos a sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações ele é. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim.
todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 17, 18 e 19. Mateus, capítulo 26, versos 17, 18 e 19. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E Jesus respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Até aí. Quero meditar com os irmãos a respeito destes versículos deste texto, registrado aqui no Evangelho de Mateus. Chegaram até Jesus, no versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram até Jesus. Eu gostaria de destacar esta expressão, chegaram até Jesus. A importância de se achegar até Jesus. Os discípulos poderiam muito bem tomar suas decisões, porque era costume começar naquele dia a Páscoa. Então eles poderiam tomar as suas decisões. Quanto ao lugar, poderia ser na casa de Pedro, na casa de João, poderia ser na casa de alguém. Senhor, nós já preparamos o jantar da Páscoa. Já preparamos a mesa. Está na casa de fulano. Vai ser na casa de fulano a tantas horas. Mas não, os discípulos não tomaram a decisão. Importante isso. Respeitaram o seu mestre, respeitaram o seu líder. Isso é fundamental nós entendermos isso. Os discípulos chegaram perto de Jesus. Chegar até Jesus é encontrar a direção da vida. Você que está sem direção na sua vida, principalmente nesses tempos terríveis que estamos atravessando, chegue até Jesus. Quando se achega até Jesus, você tem direção para a sua vida. Chegar até Jesus é encontrar a direção para a vida, é encontrar o propósito para a vida, é entender o propósito da sua existência. Quando nós chegamos até Jesus, nós encontramos direção da nossa vida e encontramos o propósito para o qual nós fomos criados. Isso é fundamental. Eu e você não estamos aqui por um acaso. A palavra de Deus nos diz isso. Efésios capítulo 1, versos 3 em diante. Nós fomos criados desde a fundação do mundo para o louvor da glória, da graça de Deus. Então, quando nós nos achegamos a Jesus,
a nossa vista abre, o nosso entendimento abre. A verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É importante se achegar a Jesus, para se ter direção da vida, para se entender o propósito da sua existência. O pecador encontra a solução para os seus pecados. Sim, Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E nós, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós entendemos que somos pecadores e que precisamos imediatamente do perdão dos nossos pecados. E nós buscamos em Jesus o perdão, porque a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é Ele que nos media diante de Deus. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, quando se chega até Jesus, se descobre a direção da vida, se descobre o propósito da vida, se descobre que Jesus pode perdoar os pecados e, diante do arrependimento, os pecados são perdoados. Quando nós nos achegamos até Jesus, podemos buscar nele a cura para a nossa enfermidade, ou até mesmo se ele não nos curar, ele vai abrir o nosso entendimento para dizer: ó, a minha graça te basta. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Sim, ele fez isso com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo por 3 vezes orou buscando a solução para o seu problema, Jesus disse: não, a minha graça te basta. Enquanto nós nos achegamos a Jesus, nós não nos desesperamos se uma cura não veio. Não, porque nós entendemos a soberania de Deus, entendemos a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Entendemos que Deus é Deus, fazendo um milagre na minha vida ou não fazendo. Entender que eu preciso adorar a Deus, independente se Ele me curar, se Ele te curar ou se não curar. Sim, se achegar a Deus em Cristo Jesus, se descobre, se encontra a direção para a vida, se encontra o propósito da vida, se encontra o perdão dos pecados e, principalmente, se encontra a vida eterna. Chegar a Jesus Cristo. Os discípulos chegaram até Jesus Cristo. É importante entendermos que precisamos nos achegar até Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. É importante se achegar em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesta noite. Você que está ouvindo este vídeo, você que está com a sua vida perturbada, você que está sem direção da vida, você que vive sem entendimento do Evangelho, você que se interroga o porquê da sua existência, se achegue até Jesus e você descobrirá a direção para a sua vida, o propósito da sua vida. Descobrirá que Ele perdoará os seus pecados e que Ele é o único que pode lhe dar a vida eterna. E Ele é o único caminho. Não há outro meio, nem outro modo de se achegar a Deus, nem de se alcançar a vida eterna. Se achegue a Jesus. Faça como os discípulos. Se achegue a Jesus. Também no versículo 17 eu quero dizer: onde é que o Senhor quer que preparemos a ceia? Onde queres? É o Senhor que decide onde o Senhor quer que a gente prepare. Quem se aproxima de Jesus passa a ser submisso à vontade dele. Passa a buscar a direção dele.
passa a buscar o conselho dele. É quem se achega a Jesus. Não toma direção por si só. Não faz nada por sua própria decisão. Se achar que deve ou que não deve, o melhor pela própria sabedoria. Não faz nada por sua própria decisão, mas pela decisão do Espírito Santo. Muitos têm tomado suas próprias decisões, principalmente nas igrejas que servem o Senhor. Muitos têm tomado as suas próprias decisões aos seus próprios entendimentos, sem esperar o tempo de Deus, achando que está tomando a decisão correta. Quem se achega até Jesus, quem se aproxima de Jesus, passa a ser submisso a Ele. Onde queres que façamos a mesa do Senhor? Que façamos, que preparemos a Páscoa. É verdade. Atos capítulo 16 é um texto muito maravilhoso. Atos capítulo 16, eu rapidamente vou ler para os irmãos aqui. Olha, Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe de Timóteo era uma cristã da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Na cidade por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros das igrejas de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número dos cristãos aumentava a cada dia. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígida, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois desta visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho àquele povo. Paulo tinha saído com um propósito. Chamou Timóteo e foram para uma determinada região. Para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Ora, isso aos nossos olhos está completamente correto, fazer a vontade de Deus, ir para uma região e pregar o Evangelho. Essa era a vontade de Paulo. Essa era a decisão dele. Uma decisão de servir a Deus. Uma decisão boa. Aos seus olhos estava corretíssimo. E se ele contasse isso para alguém, estava correto, porque ele estava tomando uma decisão de ir a uma determinada região pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo não deixou. E ele tomou a decisão, o Espírito Santo não deixou. Falou: não, você vai para a Macedônia. Quem se aproxima de Jesus passa a ser submisso a Ele. Não faz nada por sua própria decisão, mas pela decisão do Espírito Santo. É importante isso. É importante, até mesmo passando por cima do seu próprio orgulho. Tomou uma decisão, não volta atrás.
Não é isto. Não é isto. Quem se aproxima de Jesus faz o que Jesus determina. Que queres? Onde queres? Quem se aproxima de Jesus, mesmo que nosso orgulho seja ferido, mesmo que nossa intenção seja contrariada, nós obedecemos e somos submissos a Jesus. Onde queres que preparemos a Santa Ceia? O que queres que eu faça? Qual a decisão que queres que eu tome? Para a sua igreja, para a sua vida, para a minha vida, para o meu lar. Primeiro, os discípulos se aproximaram de Jesus. E depois, de forma submissa, obediente, onde queres que nós preparemos a Santa Ceia. É interessante que a aproximação de Jesus nos leva a cada vez um passo, um grau maior de intimidade. Primeiro se aproxima, depois se submete e vive sob direção. Isso é fundamental. Continuemos a meditar nesse texto, né? Para nós podermos entender melhor. No versículo 18 e 19, né? Versículo 18 e 19, nós vamos voltar lá em Mateus 26, 18 e 19. Jesus respondeu: vão até a cidade, procuram um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa na casa daquele homem. Os discípulos obedeceram e foram procurar um homem que eles não conheciam. Sabe o que isso significa? Aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que vivem sob a submissão, sob a direção de Jesus, eles não têm medo. Com Jesus adquire-se coragem. É bem importante lembrar que naquele tempo não estava sendo fácil ser cristão. Estava havendo perseguição por parte dos judeus, os líderes do Sinédrio. Queriam descobrir onde Jesus estava, queriam arrumar uma oportunidade, um meio para prendê-lo. Mas os discípulos, ouvindo a ordem de Jesus, vão procurar um homem. Poderiam muito bem pensar assim: nossa, quem sabe esse homem talvez nos traia, quem sabe esse homem talvez nos entregue às autoridades judaicas. Não, eles foram ao desconhecido. Com Jesus adquire-se coragem. Os discípulos foram um homem desconhecido. O Senhor não nos dá espírito de covardia, segundo a palavra de Deus. Esses 3 versículos, 17, 18 e 19, nos ensina coisa maravilhosa. Primeiro é que nós precisamos nos aproximar de Jesus todos os dias. É fundamental nos aproximarmos de Jesus. Segundo, é fundamental vivermos sob a orientação de Jesus, sob a direção de Jesus. Ele nos dá direção para as nossas decisões. Ele dá direção para o nosso caminhar. É verdade. A palavra de Deus, certa vez, relatada em Gênesis, o Senhor certa vez falou para Abraão: eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Por causa de Abraão se aproximar de Deus. Por causa da submissão, da obediência. Eu estarei contigo por onde quer que fores. Queridos,
nos aproximemos do Senhor. Vivamos sob a orientação e a direção do Senhor. Assim nós seremos fortes e corajosos para enfrentarmos situações adversas. Vamos estar com o Senhor. A palavra de Deus diz em Crônica 15 que quando nós estamos no Senhor, o Senhor está conosco. Mas se nós nos afastarmos do Senhor, Ele se afasta de nós. Naquele primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram até Jesus. Se achegue até Jesus. Ele te consolará, Ele enxugará suas lágrimas, Ele te dará decisão boas para a sua vida, te orientará o caminho que deve tomar, as decisões que deve tomar, te fará entender o propósito da sua vida, a finalidade da sua vida. Submeta-se à vontade do Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Onde queres que eu vá, Senhor? E você se tornará forte pela presença dele em sua vida, para enfrentar situações adversas e se tornar um vencedor. Que Deus te abençoe. Busque a presença de Jesus. Jamais
Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que eu beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvores e foram para o Monte das Oliveiras. Uma ordenança do Senhor. O pão, que representa o corpo, e o suco, que representa o sangue de Jesus. A marca da nova aliança com Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus. Uma ordenança. Ele diz: façam isso em memória de mim. Relembrando todos os meses, assim fazemos, para lembrarmos o grande amor de Deus, em ter vindo até nós, na pessoa de Jesus Cristo, e morrido, levando sobre si, sobre o seu corpo, toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, nos purificando, nos justificando e nos dando vida eterna. Aqui, neste momento, lembramos do grande sacrifício de Deus por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Não esqueçam disso. Não esqueçamos desse grande amor, deste sacrifício a nosso favor. O Senhor Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Em memória do grande amor e do sacrifício de Jesus, comamos do pão que representa o corpo. Bebamos do cálice que representa o sangue. Senhor, nesse instante, eu oro a Ti para Te agradecer pelo Teu grande favor a nós, o Seu sacrifício a nós. Muito obrigado por este amor, que nos resulta em perdão, em justificação e em vida eterna. E nesse instante eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção sobre esses elementos. Abençoa o pão, abençoa o cálice, consagre-os nesse instante para a edificação da nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Que a Tua presença esteja nestes elementos. Eu oro nesse instante. Amém. Comamos do pão que representa o corpo de Cristo. Bebamos do suco que representa o sangue do Senhor. Senhor, muito obrigado por este momento que nós lembramos o Teu grande amor, o Teu grande sacrifício a nosso favor. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado por tudo. E eu oro a Ti para Te pedir a Tua bênção para esta noite, dá-nos um sono reparador. Cuida de nós, esteja conosco. Dá-nos uma noite de paz e uma semana sob os Teus cuidados. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, esteja sempre conosco. E a presença maravilhosa, esplendorosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas esteja para todos sempre. Todos que creem, digam comigo, amém. Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana.